Quando eu digo que a gente encontra um eletricista em 2 minutos, cada um tinha o seu aplicativo, cada um tinha o seu processo, funcional ali, mas no final das contas eu vou sair daquele aplicativo para realmente resolver meu problema no WhatsApp. Today we talk to Anderson Neary, who left the traditional financial market to revolutionize how Brazilians find service E a providers. gente tem toda a réplica do sistema dentro de usando LLM, né? Usando a inteligência artificial, a gente consegue encontrar o profissional ideal. A gente consegue resolver isso em 2 minutos. A platform democratizing access to services across Brazil, eliminating technological barriers, and connecting people through the tool they already know and trust. 100% WhatsApp. 0 downloads. Conversational AI. 8,000 professionals registered. 400 plus Brazilian cities. Robozin.ai. Bem-vindos ao Inevitablecast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados, utilizando soluções inteligentes de IA com o objetivo de aumentar a receita sem precisar contratar uma equipe de vendas ou depender de indicações imprevisíveis. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clique no link da descrição do episódio. Hoje tenho o prazer de receber Anderson Neary, CEO e cofundador da Robozin.ai, uma plataforma que conecta clientes e prestadores de serviços diretamente pelo WhatsApp, eliminando barreiras de tecnologia e trazendo eficiência para ambos os lados. Com experiência em gestão, inovação, finanças e expansão de negócios, Anderson vem construindo uma solução que simplifica e democratiza o acesso a serviços no Brasil. Vamos falar sobre a jornada dele, os desafios para escalar uma startup de tecnologia no Brasil e o que vem por aí para a Robozin.ai. Anderson, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom, Gui, obrigado, é um prazer estar falando contigo aqui. Obrigado pelo convite. Eu vim originalmente no mercado financeiro, né? Então assim, eu fiz meu background ali, eu fiz faculdade de economia na UFPR e fiz design também na UTFPR e sempre trabalhei ali desde o início da faculdade com o mercado financeiro. Comecei em mesa de operações de corretora, passei para investment banking, depois, aliás, passei por corporate banking, depois investment banking e depois na parte de gestão de recursos. Ali por 2016 comecei a empreender em tecnologia, então eu fiz o shift na carreira ali, passei para o outro lado, então montei uma startup chamada Uzu, de tecnologia e infraestrutura para tokenização e oferta de ativos reais dentro do ambiente blockchain. A gente foi super bem sucedido, estava um pouco cedo ainda no mercado, talvez. A gente fez a primeira operação global de um ativo junto ao BTG na época. Foi uma parceria super bacana. A gente acabou tendo um exit ali final de 21, começo de 22 para o mercado Bitcoin. Passei mais um tempo lá com eles e aí comecei, pela primeira vez eu vivi o que é uma reforma em casa. E aí que começou toda a trajetória da Robozin. Eu vi qual é o tamanho da dor de cabeça e imaginei que isso poderia ser muito mais simples do que tem sido para muita gente. E acredito que a gente está no caminho aí para conseguir mudar esse cenário. Maravilha, maravilha. Me explica mais a fundo qual que é o seu papel hoje na operação e na visão estratégica da Robozin. Muito de produto, né? Assim, eu acho que talvez o principal ponto nesse estágio de maturação de uma startup, né, ainda na busca ali do PMF, seja o foco completo em chegar no produto ideal, em chegar no market fit do produto. Então, hoje, tanto eu quanto meu sócio, o Luiz Matias, a gente está 80% do tempo olhando o produto, entendendo o funcionamento, testando, validando na mão dos usuários para ver o que a gente precisa fazer até chegar nesse PMF. Então, obviamente, dentro das minhas atividades, eu também cuido da parte de financeira, a parte de captação, relação com os investidores e
e tudo que está envolto, né, dentro ali da parte de negócios, parcerias estratégicas, até operações B2B, mas assim, eu diria que a maior parte do tempo sempre fica dedicado ao produto ainda nesse estágio. Legal. Como que é um dia típico para você? Um dia típico, né? Assim, olhar primeiro os números, né, como que estão todos os indicadores que a gente visualiza aqui, por exemplo, no nosso caso, né, a gente tem uma solução que ajuda o dia a dia dos profissionais. Então, assim, nisso eu preciso saber quantos orçamentos foram gerados, quantos recibos, quantos contratos, quantos novos profissionais se cadastraram, quantos clientes eles atenderam, quantos profissionais dentro do nosso ecossistema colocaram compromissos na agenda deles e estão se organizando via agenda. Então, é sempre olhar esses indicadores, que para nós é o mais importante, né, que é justamente o uso do produto, e a partir daí tomar ações e conversar com o time para que a gente consiga se posicionar melhor e conseguir otimizar ainda mais o uso desses recursos por parte dos nossos clientes, né, que para nós são os profissionais. Então, isso inclui desde a parte de lidar com Customer Success, de ser ativo ali, de conversar com esses profissionais e entender qual dificuldade ele está tendo de repente, o que a gente pode melhorar ali dentro, até com o time de marketing a gente criar peças, criar materiais, vídeos, tutoriais para que eles consigam já identificar isso e consigam descobrir quase que de maneira instantânea essas novas funcionalidades dentro do produto. Eu não conheço ainda uma plataforma que se diferenciou ao usar o WhatsApp como canal principal para esse tipo de serviço no setor. Como que surgiu essa ideia e como que ela se traduz em uma vantagem competitiva para vocês? Perfeito. Assim, até hoje a gente também não encontrou nenhuma empresa que esteja com esse foco, né? Mas basicamente foi testando outras ferramentas, né? Então, assim, ali, meados de 22, eu comecei a utilizar plataformas de solicitação de serviços aqui no Brasil, né? Então, assim, todos os players que existiam, 3, 4 players que estavam, assim, relevantes na época, cada um tinha o seu aplicativo, cada um tinha o seu processo, cada um tinha a sua mecânica, e eu notei que todos eles, assim, o aplicativo ele é o primeiro passo, mas o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto passo na contratação de serviço, você pula para o WhatsApp. Então, o aplicativo, no final das contas, ele é uma fricção de toda a experiência. Eu perco meu tempo de novo, entendendo como funciona aquele aplicativo, colocando uma solicitação de serviço ali, ou tentando encontrar um profissional ali, mas no final das contas, eu vou sair daquele aplicativo para realmente resolver meu problema no WhatsApp. Então, essa foi a primeira. Eu identifiquei ali que tinha uma fricção muito, muito relevante. Depois disso, eu comecei a entrevistar e conversar com os profissionais que eu contratava, perguntar o que eles achavam desses aplicativos. No fim das contas, eu notei que a grande maioria deles só ia para o aplicativo, só olhava as notificações do aplicativo quando eles estavam realmente sem serviço. Então, o dia a dia deles, eles basicamente ignoram 90, 95% do que aparece ali no aplicativo. E às vezes eles se lembram que tem aquele aplicativo, eles vão lá e olham para tentar entender alguém ou fazer alguma coisa do gênero. Outro ponto que para mim, que está ligado a esse, né, na verdade, assim, eu notei que eu estava recebendo, às vezes, cotação ou chamada no WhatsApp, sábado à noite, domingo de manhã, horários que eu não queria estar sendo incomodado, que foi o horário que o profissional resolveu olhar o aplicativo, um dos aplicativos que ele utiliza, viu que tinha um serviço, viu meu telefone, entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Às vezes paga até para conseguir esse telefone. E aí eu vi que pro consumidor final isso é terrível, é uma experiência péssima, porque é um momento que eu até já tinha resolvido alguns desses serviços, a grande maioria deles, e eu continuava recebendo contatos de profissionais buscando resolver aquela solução que eu tinha colocado ali algumas semanas antes. Então, esse foi um outro problema, que é esse timing, né, da conexão entre quem está demandando o serviço e quem está ofertando o serviço. Esse timing ele é muito sensível, né? Assim, acredito até que você que entende muito mais de marketing do que eu, que está ali dentro desse negócio, você tem a oportunidade que é gerada em um momento e acaba ficando assim descorrelacionado, né, o momento no qual o profissional vai falar com você. Às vezes esse timing já passou, você já contratou outro. Então, assim, é extremamente sensível essa questão de tempo. E estar conectado dentro do WhatsApp muda completamente isso. E acho que um outro ponto muito importante foi que justamente ali, comecinho de 23, a gente tem o início, né, dos LLMs começando a se tornarem utilizáveis, né, assim, pelo grande público. E a gente tem o lançamento da API do ChatGPT 3.5, se eu não me engano, em setembro, agosto de 23. E isso muda completamente ali, a gente já consegue produtizar em cima de LLM dentro de chat conversacional. E eu acho que isso para nós ali foi um grande marco,
foi quando a gente começou a desenhar, implementar já o produto, tanto que a nossa prova de conceito, acho que ela vai ao ar, se eu não me engano, em novembro de 23 ou outubro de 23. Os primeiros testes são feitos ali. A gente viu que funciona, viu que dava, era extremamente custoso, extremamente caro, tinha muitos erros, mas sempre olhando e pensando assim, o nosso produto vai caminhar na evolução em paralelo com a evolução dos LLMs e com as APIs de serviço. Então, a gente foi construindo nesse cenário e é muito engraçado porque, assim, a gente viu que era viável realmente o produto e ele chegou no estado da arte quando tem o lançamento do GPT-4, né, com o For All, na verdade. O 4 ainda, ele era possível, mas ele era muito caro. Então, assim, ele se tornava quase que não tão viável economicamente. E aí o For All, ele muda completamente o parâmetro. Aí a gente tem uma enxurrada de outros modelos vindo, o próprio Llama, Gemini, Claude, todos eles chegaram num estado em que é possível construir produtos em cima deles de uma maneira escalável e economicamente viável. Acho que foi essa evolução, a gente pegou desde lá do início, quase 2 anos aí, entendendo o que é esse setor e vendo no que é possível resolver esse problema, né? Que no nosso problema é um problema justamente de a perda de tempo conversacional, né? Quanto tempo um profissional leva todo dia respondendo 20, 30 pessoas que às vezes ele não pode atender? É um pedido urgente, é um pedido para uma data que ele já tem compromisso, é um tipo de serviço que ele não realiza. Por que ele precisa responder essas 20 perguntas, essas 20 pessoas e perder tempo com isso? E ao mesmo tempo essas pessoas estão falando com 5, 6 profissionais diferentes, tomando também para aquele início da conversa que demanda um tempo, você manda um oi, tudo bem, volta, às vezes vem um áudio, às vezes tem uma demora na resposta, para você chegar, perder ali 5, 6 minutos do teu dia conversando com um profissional para identificar que ele não pode resolver teu problema. Então, o que a gente faz é justamente resolver os dois lados, assim, economizar tempo do consumidor e do profissional, usando o LLM, né, usando a inteligência artificial e todos os modelos que a gente construiu ali em cima para identificar qual é o problema, identificar onde é o problema, a data, todas as informações realmente relevantes para a tomada de decisão do profissional. O profissional recebe um ping no WhatsApp com o resumo perfeito de tudo que ele precisa saber. E a partir dali ele toma a decisão, se ele segue com aquele lead ou não. Se ele disser não, 1 minuto depois já está no WhatsApp de mais 10 profissionais e assim por diante, até a gente encontrar alguém que se conecte com aquela dor daquele cliente. A gente já está bastante evoluído com isso aqui em Curitiba, né? Em Curitiba, hoje, para se ter uma noção, em algumas categorias, como por exemplo eletricista, a gente consegue resolver isso em 2 minutos. Então, em 2 minutos a gente consegue encontrar o profissional ideal. Muito, muito interessante. Então é totalmente no WhatsApp, vocês não têm nenhum outro aplicativo, nenhum outra, nada. Tudo no WhatsApp, tudo. Assim, a gente tem, obviamente, um back-end extremamente robusto para fazer toda a orquestração disso, e a gente tem toda a réplica do sistema dentro da web. Digamos, é o nosso fallback, e ao mesmo tempo a gente tem ali outros serviços adicionais, como, por exemplo, não só resolver a parte da conexão do profissional com o consumidor, mas também a exposição desse profissional na web. Então, a gente cria a nossa camada de serviço para o profissional começa ali. Então a gente cria um site para ele, esse site está integrado com a agenda dele, ele está integrado com o WhatsApp, esse site está integrado com o Google Meu Local dele, esse site está sendo impulsionado por nós via SEO e também via marketing tradicional. Então a gente busca fazer desde o primeiro contato do cliente com o profissional na rede e canalizar isso, né? E assim, conseguir identificar quais são os profissionais mais indicados para aquele consumidor, quais são os consumidores que são mais indicados para aquele cliente, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essa triagem para ele, esquentar esses leads, fazer toda a gestão disso. E, no fim do dia, o que a gente acaba se transformando é que, além de um secretário desse cliente, a gente é também um CRM invisível para ele. Ele acaba tendo a gestão dos clientes dele ali dentro da nossa plataforma. Anderson, eu já estou explodindo a sua ideia em outras ideias aqui agora, porque quando você pensa numa obra, seja ela qual for, ela requer duas coisas, né? Mão de obra e materiais. A parte da mão de obra, vocês já estão solucionando legal. Você falou, a pessoa consegue achar um eletricista em 2 minutos. Aí eu estou pensando, um eletricista, ele provavelmente vai precisar de cabos, né, de fios, algumas ferramentas para fazer o trabalho. Imagina se vocês conseguem ter uma parte de compras e aí que já entrega direto na casa do cliente ou lá na obra, não sei, o cara só tem que chegar, os materiais já estão lá, o cliente não precisou comprar, o prestador de serviço não precisou comprar, você fez uma parceria, agregou valor para uma outra loja que vende esses materiais
e salvando mais tempo e agregando mais valor. Só uma explosão da sua ideia aqui quando Sim. você começou a falar. É muito engraçado isso, porque quando a gente soltou a POC no ar, se eu não me engano, foi em fevereiro do ano passado, a gente recebeu duas grandes redes de lojas entraram em contato com a gente, querendo a exclusividade de conexão de materiais dentro do sistema. Na época, até acho que foi até uma decisão acertada, a gente acabou não assinando com ninguém, porque fica em aberto essa possibilidade para a gente entender como funciona melhor, e eu acredito, pelo que a gente está entendendo agora, talvez faça sentido a gente ter em cada cidade uma parceria local com algum, ou com várias redes, ou com uma rede específica local, porque esse é um mercado que no Brasil é muito fragmentado, né? Acho que a parte de fornecimento de materiais, a parte de insumos e tudo que está dentro dessa cadeia de construção, a gente notou que no Sul a gente tem, mesmo no Sul é fragmentado, a gente tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul com alguns players, o Paraná é completamente diferente, São Paulo já muito diferente, Rio ainda mais, e Nordeste nem se fala nisso. Então, assim, a gente não tem um player que resolva tudo isso de forma nacional, e como a gente está se prestando a atender todas as cidades do Brasil, a gente acaba que talvez seja mais interessante ter parcerias pontuais ou algum outro tipo de ferramental para fazer esse tipo de conexão. E eu só quero corrigir um negócio que eu mesmo falei, que eu acho que não ficou muito claro. Quando eu digo que a gente encontra um eletricista em 2 minutos, a gente fez uma triagem com pelo menos 30 profissionais ao mesmo tempo dentro da região que é atendido, e a gente encontrou o eletricista que vai resolver o problema específico do consumidor no dia e na hora e no local que o consumidor pediu. Então, assim, a gente consegue toda essa triagem antes, e isso vai para a agenda dos dois, e a gente consegue garantir que esse profissional vai estar lá para resolver esse serviço. Então, é um pouco mais complexo do que simplesmente encontrar, né, como eu tinha falado. Pergunta também que eu já sabia que vocês já teriam isso aí no roadmap de desenvolvimento de vocês, e claro, faz todo sentido, mas vamos dizer que aconteceu algum problema. Eu estou só fazendo cenários hipotéticos aqui, que eu quero entender onde que vocês se encaixam nesses cenários. O cliente não ficou satisfeito com uma obra. Isso é totalmente responsabilidade do prestador de serviço, correto? Vocês não fazem nenhuma intermediação de reembolso ou de nada disso, né? Não, a gente acaba sendo uma ferramenta de marketing, né? Uma ferramenta Uhum. de. Matchmaking. Yeah. Exatamente. Então, assim, a gente não está se prestando a fazer os serviços, né? A gente Sim. não ganha nada sobre o serviço, a gente não tem nenhum take rate, a gente é simplesmente uma solução de marketing, triagem de consumidores e gestão de CRM para os profissionais. Um dos serviços que a gente faz é essa conexão entre o consumidor e o profissional, mas, assim, no cerne do negócio, nós somos um SaaS para profissionais. Esse é o nosso business. Entendi. Então vocês monetizam esse do lado do profissional. Sempre. Sempre do lado do profissional, nunca em cima do cliente, e sempre de uma maneira extremamente justa com o profissional. Então, assim, a gente não está tentando tirar grandes somas de dinheiro num determinado período daquele profissional para ver o quanto ele pode pagar por leads ou alguma coisa do gênero, né? A gente tem um plano de assinatura fixa, e esse plano ele é igual para todos os profissionais, e a gente tem ali um ticket muito baixo em relação aos competidores. Você mencionou bastante, muitos exemplos da questão da experiência, tanto do cliente quanto da experiência do profissional em outras plataformas, e, né, conversamos aqui sobre diversas outras features, eu só sei a palavra features, eu não consigo traduzir o features para português agora. Mas minha pergunta para você é, como que vocês equilibram a experiência do usuário com a escalabilidade da plataforma? Isso é muito, muito teste, assim, e é muita entrevista. A gente tem aqui um ritmo de troca com os nossos usuários muito grande. Então, eu diria que pelo menos a gente tem ali 50 conversas com usuários mensais. Em alguns momentos em que a gente tem ali um grande pico de desenvolvimento, no qual a gente vai lançar algumas features ou muitas features ao mesmo tempo, como está sendo, por exemplo, essa semana, que nossa, a gente se debruça e tenta falar com pelo menos 100, 150 usuários, colocando na mão deles o que é a nova solução, entendendo o feedback deles, voltando a prancheta
e resolvendo. E assim, sempre a usabilidade tem que ser, tem que ditar toda a regra. Assim, tem que ditar tudo que a gente vai estar colocando, como que a gente vai estar colocando, por que a gente vai estar colocando. Se alguma nova adição ali vai prejudicar a usabilidade de uma feature anterior, ou de um funcionamento do sistema anterior, a gente dá rollback e desiste, assim, acaba repensando e vamos colocar de outra maneira. Às vezes, por exemplo, a gente tem alguma funcionalidade muito necessária para um tipo de consumidor, mas que ia influenciar negativamente o sistema. O que a gente faz? A gente testa essa solução só na web, bota um caminho visual para essa solução, mas não coloca ela, por exemplo, dentro do WhatsApp diretamente, porque isso poderia prejudicar a experiência dos outros usuários dentro. Então, tem alguns caminhos que a gente tem testado e tem validado ali para que realmente as features que vão para o sistema core principal, elas tenham que fazer muito sentido para todos os usuários. Isso é bem difícil, né, de equilibrar. Assim, é uma tentativa assim, bem grande na parte do piloto, né? Mas quando vai para a produção tem que estar completamente validado e tem que melhorar a experiência de todos, né? Não pode acabar prejudicando a experiência da maioria para conseguir entregar uma feature específica para um tipo de consumidor, para um tipo de profissional. A gente tem isso, por exemplo, um dos caminhos que a gente tem visto que para nós tem feito muito sentido dentro da parte web, a gente também tem a área do consumidor. Então, o consumidor ele consegue ali fazer a gestão dos profissionais que ele mais usa, fazer a gestão de avaliações, ver até ele entender todo o histórico dele, tudo que ele pode fazer ali com a solução. E a gente notou que a gente tem um consumidor que é diferente, né? Assim, que são os consumidores profissionais, por exemplo, síndicos, condomínios, administradores de condomínios, imobiliárias. Esses são grandes consumidores de serviços, né? Então, a gente está começando um teste no qual eles têm um dashboard em uma plataforma online completamente diferente do usuário comum. Então, eles têm ali grupos de profissionais, eles têm a parte onde eles podem fazer gestão independente por propriedades. Então, uma imobiliária, por exemplo, tem, sei lá, 5.000 apartamentos que ela tem que fazer a gestão. Então, para cada apartamento, então, assim, por semana eles devem pedir, sei lá, 100 orçamentos de pintura, que são cada orçamento está linkado a uma propriedade completamente diferente. Então, eles podem entrar pelo sistema e verificar tal propriedade ainda já recebeu 3 orçamentos para uma pintura, tal propriedade ainda não recebeu nenhum, o que está acontecendo, fazer a gestão disso e conseguir entrar num caminho no qual eles consigam resolver ali o mais rápido possível as dores que eles têm no momento, né? Acho que uma das features mais importantes para a gente aqui em termos de entender o consumidor profissional, vamos dizer assim, é a parte de cotação. Então, a gente tem uma forma de raciocínio do sistema muda completamente. Então, assim, ao invés da gente buscar um profissional que vai resolver aquele problema o mais rápido possível dentro do necessário, a gente organiza todo o pedido desse consumidor, gera uma página, classifica ali tudo que precisa ser feito dentro daquele pedido e dispara isso via WhatsApp para todos os profissionais da região que atendem aquele tipo de serviço. Então, vamos supor, uma imobiliária em São Paulo tem gestão ali de 5.000 apartamentos, precisa encontrar um pintor na Vila Madalena. O sistema vai identificar aquilo ali, vai gerar o pedido, vai disparar isso para 30, 40 profissionais da região ali da Vila Madalena que executam aquele serviço. Os profissionais avaliam isso, disparam direto no WhatsApp quanto eles cobrariam por esse serviço. A imobiliária recebe isso tudo organizado dentro do sistema. Aquela propriedade, aquele serviço recebeu todos esses orçamentos. Se veio o PDF, está ali o PDF certinho. E todos eles estão linkados ao portfólio e a página do profissional para eles identificarem as avaliações, se é um profissional que está ali dentro do que eles esperam, se eles querem fechar com alguém que tenha CNPJ, que já está tudo mais estruturado, e eles decidem, aliás, desculpa, o CNPJ eles podem definir isso já antes, né? Então o pedido nem vai para quem não tem CNPJ, mas eles identificam ali qual é o tipo do profissional com que eles querem fechar, selecionam pelo preço e fecham um negócio por ali, e daí isso vira uma conexão direta entre eles dentro do WhatsApp. Então, Nossa. A ideia é encurtar muito, né, esse tempo de resposta, de orçamento, de identificar ali quem que pode realmente ajudar. E também, para o profissional é ótimo porque ele acaba vendo que aquele pedido é um pedido profissional e que ele está falando com uma empresa. Então, às vezes, para ele é muito melhor. Às vezes, alguns profissionais aqui dentro mesmo preferem só atender empresas e não atender pessoa física.
Então tem essa vantagem para eles também. Entendi. Cara, se vocês estivessem funcionando aqui nos Estados Unidos, eu já seria um cliente de vocês, viu? Eu gerencio diversas propriedades aqui e, poxa, teve uma vez que eu fiquei com uma máquina de secar quebrada por 2 semanas porque eu não achava ninguém para consertar a máquina. E então, nossa, na hora que você foi falando isso daí, não, que quebra por propriedade, você faz orçamento com uma, fica salvo na pastinha dela e tal. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Então eu imagino que faz muito sentido para muitos clientes, eu chamo clientes institucionais, né? São essas pessoas com CNPJ maior. Legal, cara. E você comentou aí na questão dos usuários, e eu queria entender, à medida que vocês crescem, vocês continuam agregando mais valor para pessoas, empresas, mas vocês também vão construindo uma base de usuários e de prestadores, né, de tanto de prestadores quanto de clientes, que elas podem se tornar, de certa forma, inativa, né? Vocês hoje em dia, vocês utilizam alguma automação ou algum gatilho para manter essa base de usuário ativa e engajada na plataforma? Sim, sim. A gente tem uma grande vantagem que, por não utilizar aplicativo e estar dentro do WhatsApp, a gente tem uma comunicação direta com todos esses clientes. Obviamente que a gente tem que identificar até onde a gente pode ir para não se tornar invasivo. Porque o WhatsApp ele é uma coisa, especialmente no Brasil, né, ele é muito pessoal. Né? Quando você recebe um lembrete ali, alguma coisa de uma empresa, isso pode não ser enxergado da melhor forma. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, mas a gente faz alguns gatilhos dentro do WhatsApp que fazem o retorno desse consumidor para dentro do sistema. E muito teste AB, né? Muito teste de como implementar isso, como fazer isso da melhor forma, para que a gente tenha ali um atendimento superior ao consumidor. A gente usa muito pouco desses gatilhos ainda, a gente tem feito esse aquecimento da base aos poucos, até porque como o produto ainda está crescendo, a gente não tem tanta necessidade de ir atrás dos consumidores ou dos profissionais que pararam de utilizar a ferramenta. Por parte dos profissionais, é muito raro quem começa a usar parar de usar. A curva de utilização ela é crescente, né? Porque para ele, ele tem muito ganho de eficiência. Por exemplo, na hora de gerar um recibo, na hora de gerar um orçamento, quando ele precisa fazer um trabalho maior, ele quer mandar um contrato para se proteger com o consumidor, ele usa o sistema, faz tudo via áudio no WhatsApp, ele resolve o que antes ele teria que entrar numa ferramenta de assinatura digital, subir um contrato, posicionar os campos de assinatura, mandar o e-mail do consumidor. Ele manda o contato do consumidor e o gatilho dizendo, manda o meu contrato para assinatura desse consumidor, o valor do serviço é tanto, a forma de pagamento é essa. O sistema já encaminha tudo, já coleta a assinatura e armazena todos esses dados para ele. Então, assim, a gente tem muitos ganhos de eficiência profissional que faz com que eles acabem utilizando cada vez mais a nossa solução. Faz todo sentido. Hoje em dia, existe algum tipo de profissional, algum segmento vamos dizer assim, quais são os principais mercados e os segmentos atendidos pela Robozinho hoje em dia? Eu diria que assim, o principal mercado é reformas e reparos, né? Assim, esse é o grande mercado. Dentro desse mercado, a gente tem ali 3 profissionais que são muito requisitados dentro da ferramenta, que é eletricista, encanador e marido de aluguel. Né? Esses são os grandes. Em quarto ali, talvez pintores sejam um outro grande tema que é importante. E abaixo disso, a gente tem muitos profissionais meio que empatados, vamos dizer assim. Empresa de mudança, fretes, né? Então, azulejista, serralheiro, marceneiro. Então, a gente tem várias áreas dentro Móveis planejados, eu imagino. montador. Então, acaba tendo, assim, limpador de carpetes estofados. Tudo que está dentro ali, de jardineiro, tem muitos jardineiros, tem muitos pedidos para jardineiro, muitos jardineiros, inclusive, se profissionalizando dentro desse setor e vendo que... Porque eu acho que a gente está vivendo, dando um passo atrás aqui, a gente está vivendo um novo momento para esses profissionais de serviços na internet. Até 2, 3 anos atrás, bastava simplesmente você estar ali no Google Meu Local que você ia conseguir pedidos online. Hoje, o Google já produtizou isso, já tem uma parte de SEO embutido dentro disso e muito de ads também dentro disso. Então, você precisa investir
na sua presença online, investir dinheiro em ads dentro do Google para que você consiga se destacar ali. E também, ao mesmo tempo, você precisa investir muito em SEO para garantir que você vai estar ali quando alguém pesquisar eletricista em São Paulo, que a empresa esteja bem posicionada. Então, o que a gente faz aqui do nosso lado é organizar toda a parte orgânica disso para o profissional, ao mesmo tempo conseguir que quando ele investir em Google ou ele investir em Meta, que isso seja potencializado, que não seja dinheiro jogado fora, porque nada adianta ele gastar R$ 500 numa semana trazendo um monte de cliques quando ele não tem agenda para atender esses profissionais, esses consumidores. Então, o que a gente vê hoje é que os profissionais da área de reformas e reparos estão investindo muito e de uma forma crescente em anúncios, mas de uma forma desorganizada, de uma forma que não está otimizada para o dia a dia deles e que está fazendo com que eles percam dinheiro nessa operação. Então, a gente está aqui justamente para ajudar eles e fazer isso, essa orquestração de uma maneira mais organizada e que gere mais resultado para eles. Legal. Lembrei, features, funcionalidades. Sim, sim. Agora falando, né, essa questão né, de todo o valor, né, que vocês agregam ao prestador de serviço, mas eles têm que primeiro achar vocês, né? E muitos deles ainda não sabem que eles precisam, né, de vocês, ou que pode ser, a vida deles podem ser melhor ao encontrar vocês. Então, como que vocês colocam o robozinho na frente desses prestadores, desses profissionais hoje em dia? Como vocês têm captado esses clientes? Esse é um grande desafio, né? A gente testou inúmeros canais de aquisição, né? Desde canais offline, obviamente Google, e Meta para nós hoje é o grande carro-chefe, né? Onde estão esses profissionais que estão buscando esse novo passo, né? De buscar uma ferramenta à disposição, buscar uma ferramenta que vai entregar uma gestão para eles e adquirir novos clientes e melhorar essa aquisição de clientes. Dentro dos testes que a gente fez, e a gente gosta muito de atuar e deve expandir mais em cima disso agora, influência. Então, assim, influenciadores de algumas áreas, não tanto talvez da parte de construção em si, mas da parte de lifestyle, tem trazido para nós profissionais que são mais alinhados ao que a gente está buscando ajudar aqui. Porque também tudo depende do timing desse profissional, né? Se ele está num timing, às vezes, ali que ele não está querendo anunciar, que ele não está querendo muita exposição, que ele já está com a agenda dele fechada, talvez a gente não consiga ajudar tanto ele aqui do nosso lado. Mas aquele profissional que está expandindo e que, às vezes, ele está com a agenda inteira dele tomada, e a gente tem muitos casos aqui de profissionais e testemunhos disso, profissionais que às vezes tinham 3, 6 meses de agenda tomada, usam o robozinho para fazer a triagem de escolher os próximos clientes, escolher os próximos desafios dele, e com isso eles conseguem aumentar a renda deles, às vezes em 4, 5 mil reais todo mês, porque eles estão pegando serviços melhores, que vai demandar menos tempo, com um markup às vezes um pouco melhor ali em relação ao que eles estavam praticando antes. Não é só conseguir mais clientes, mas é conseguir clientes melhores, né, para esses profissionais e conseguir ajudar eles nessa decisão. Vocês hoje em dia, você comentou que vocês estão muito fortes em Curitiba. Vocês têm um plano de expansão, né, geográfica para ampliar a presença geográfica. Qual que tem sido a estratégia dentro desse cenário que você me falou, para expandir a presença geográfica e ampliar a carta de serviços de vocês? Primeiro, a gente está buscando fazer isso por cidades, né? Então, não fazer isso de uma maneira desordenada, assim. Então, talvez seja importante a gente conseguir pequenos núcleos regionais e daí expandindo dentro disso, né? No que a gente identificou aqui, a gente já começou a expansão olhando para Belo Horizonte, Porto Alegre. Belo Horizonte e Porto Alegre seriam as duas cidades que a gente está buscando intensificar ali o número de profissionais cadastrados e usando a ferramenta. E, obviamente, São Paulo. Então, são as 3 grandes cidades que a gente deve atacar aí nas próximas semanas. Mas, ao longo disso, a gente tem notado que isso foge um pouco do nosso controle, né, exatamente os cadastros. A gente notou que existe uma normalização assim, em relação ao número de novos profissionais que vêm entrando organicamente dentro da nossa ferramenta. Então, já tem profissionais em todos os estados, né? Então, todos os estados do Brasil. A última vez que eu olhei municípios, a gente já estava passando de 400 municípios que tinham profissionais cadastrados na ferramenta. Então, isso vai acontecendo organicamente também. E também conforme a gente vai acessando canais e influenciadores que sejam de alcance nacional, isso também vai se intensificando, né? Então, é algo que a gente começa a não olhar tanto mais agora. A gente deve encerrar ali esse foco nessas 3 cidades que eu citei e depois disso abrir Brasil geral, então não olhar tanto para uma região ou outra
mas sim para que a ferramenta funcione independente da região em que esse profissional está, né? Esse passa a ser o intuito. E aí, essa questão de quando você vai atacar uma região nova, você meta ads e influencers. A estratégia que está funcionando melhor. Exatamente, é o que mais funciona. Meta Ads ainda, assim, dentro de uma região específica é o que mais você tem um controle de conversão, e influencers em termos de preço por conversão não se compara. Então, são os dois canais que para nós têm funcionado melhor. Maravilha. Existe alguma funcionalidade, viu? Não é feature, lembrei agora, que você está mais empolgado para lançar nos próximos meses? Alguma, até apostando na sua grande audiência, no seu grande alcance, eu vou me reservar o direito de não comentar, porque vai que alguém vê isso e solta antes do que a gente. Mas a gente está bem empolgado com o que vem por aí. Muito bom, muito bom. Vamos deixar em stealth mode. Acompanhe as cenas Exatamente. dos próximos capítulos. Agora, de maneira geral, então, vamos falar de maneira geral. Dos próximos de 12 a 24 meses, a gente já conversou aqui sobre uma possível expansão geográfica, mas onde você imagina que o Robozinho.ai vai estar nos próximos 12 a 24 meses? Olha, é bem difícil de fazer essa projeção. Assim, a gente está, obviamente, trabalhando para atingir aqui o máximo de pessoas possíveis. Eu acho que um número que para nós, assim, nos norteia a gente já teve no Brasil pelo menos 2,5 milhões de CNPJs ligados à Reforma e Reparos que já assinaram uma plataforma, um app de conexão com consumidores ou algum tipo de serviço acessório a tudo isso. O nosso alvo em 2 anos, a gente consegue atender pelo menos 10% desse mercado. Então, em 2 anos, esperamos ter ali pelo menos 250 mil desses CNPJs cadastrados conosco, uma boa parte deles assinantes, né? A gente tem 2 planos, né? Tanto o plano gratuito quanto o plano pago. E assim, nosso intuito, obviamente, é converter o máximo de profissionais para a nossa solução paga. Acho extremamente factível da gente atingir 250 mil desses CNPJs nos próximos 2 anos, né? Lembrando que a gente lançou a ferramenta para o público, para o mercado geral em fevereiro desse ano, e de lá para cá a gente teve ali, aliás, não foi fevereiro desse ano, foi março desse ano que a gente abriu para fora de Curitiba, e de lá até aqui a gente tem 8 mil CNPJs cadastrados aqui. Então, assim, com um investimento mínimo de marketing, muito no orgânico. Então, o desafio agora é dar o próximo passo, né? Sair de 8 mil para 250 mil. Maravilha. É isso aí, tem que ser crescimento exponencial mesmo, ainda mais nesse setor da tecnologia, né? Anderson, a gente está chegando no final do podcast. Eu gostaria de fazer uma pergunta, ela é meio mágica, mas eu gosto para ver a criatividade. Se você tivesse uma varinha mágica para resolver um desafio que está travando o crescimento da Robozinho hoje, qual seria? Eu diria que a gente aparecer em todos os WhatsApps do Brasil inteiro, do dia para a noite. Todo mundo está falando com o robozinho. Recebe um oi do robozinho no WhatsApp. É óbvio que esse daí é um desafio de aquisição de consumidores, né? Mas É isso, colocar o robozinho na frente de mais pessoas por meio do WhatsApp, que sabemos que tem uma política de privacidade muito restrita, né? Então vocês têm que andar com sim, sim. muita cautela nessa questão aí para não dar problema com o WhatsApp e aí, né, a estrutura, o fundamento da sua solução fica prejudicado. A gente até se orgulha bastante de ser uma das poucas startups aí dentro desse mundo de conexão com o WhatsApp que nunca teve um bloqueio. Assim, a gente nunca teve nenhum bloqueio nem de um dia, uma hora dentro da plataforma. A gente sempre manteve ali todos os termos e todos os casos de uso de WhatsApp do que a Meta nos impõe extremamente, assim, a gente sempre jogou limpo perante todas as regras que eles estão colocando, e eu acho que são regras muito importantes, né? Porque não fosse isso, talvez a gente não estivesse mais usando o WhatsApp, né? Talvez a gente tivesse pulado para Exato. outra ferramenta. Então, acho que é extremamente justo, extremamente correto, né? A gente fazer o bom uso disso, né? A gente vê algumas startups aí usando API não oficial, usando sistemas assim não muito bacanas e estragam muito a experiência de quem está ali no dia a dia, que acaba que o WhatsApp é o sistema operacional do brasileiro, né? Então, assim, se você estraga essa experiência, acaba sendo você acaba ferindo todo o ecossistema. Então, É detrimental para você, né?
Bacana. Anderson, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela participação e ter compartilhado esses insights valiosos comigo e com a audiência aqui. Obrigado, Gui, valeu pelo convite e precisando também. E também testa o robozinho quando estiver no Brasil. Com certeza, opa! E assim chegamos ao fim desse episódio. Esse podcast ele é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados para os seus projetos, utilizando soluções inteligentes de IA. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clica no link da descrição do episódio. Até a próxima.